Prepare-se para uma reviravolta emocionante, Plutão está de volta ao centro das atenções. Essas fotos recentes do planeta Não vão mudar tudo o que você pensava saber sobre o nosso distante vizinho. O que os cientistas descobriram é de tirar o fôlego, e a pergunta que paira é: como isso escapou à atenção da NASA e de centenas de especialistas em todo o mundo? A missão New Horizons aguardou anos por esse momento, e as imagens inéditas estão revelando segredos que desafiam nossas expectativas sobre o espaço. Será que estamos prestes a fazer uma descoberta extraordinária? O mistério de Plutão está prestes a se revelar, e o que está por trás dessas imagens pode surpreender até os mais céticos. Estamos no início de algo grandioso, a busca por vida além da Terra pode estar mais próxima do que imaginamos. De glorioso planeta, a humilde planeta Não, a saga de Plutão nos levou a uma jornada tumultuada. Uma vez celebrado como o nono planeta principal, o distante habitante do cinturão de Kuiper cativou o mundo quando descoberto, em 1930. No entanto, com o tempo, tornou-se apenas mais um, entre muitos no reino dos planetas anões, levando a debates acalorados na comunidade científica. A decisão de rebaixá-lo veio em 2006, mas Plutão não parece disposto a se render tão facilmente. Agora, ele surge com detalhes inéditos, desafiando tudo o que pensávamos saber. Prepare-se para uma reviravolta, o até então desclassificado Plutão está pronto para mostrar ao mundo do que é capaz. Quando o anúncio da descoberta do novo planeta foi feito há mais de 100 anos, uma menininha sugeriu um nome interessante, Plutão. Foi uma ideia espontânea, disse o pai da criança, um astrônomo. Como exatamente sua filha chegou a Plutão, o deus romano do submundo, o pai não conseguiu explicar. O nome chegou, e o nono planeta foi chamado de Plutão, a partir daí. Se o nomeador é programático, deve ser gelado no submundo, porque a superfície de Plutão pertence aos lugares mais frios de nosso sistema solar, com temperaturas que chegam a menos 225 graus, a menos 240 graus Celsius. No entanto, quase ninguém pensou que a vida pudesse existir aqui. Porém, imagens tiradas pelo telescópio espacial, Hubble, revelaram mudanças na superfície de Plutão, que indicam variações incríveis. Plutão deve estar vivo por dentro, mas por fora, Plutão se parece muito com seu homônimo do mundo dos deuses, solitário, misterioso e envolto em escuridão. A mais de 40 unidades astronômicas do Sol, o planeta paira, diante de uma tela cósmica tão preta, que só pode ser vista com telescópios muito bons. O deus do submundo é propenso a surpresas. Este ponto proeminente é considerado a marca registrada de Plutão, e ainda mostra que o amor também reina no submundo. Plutão precisa de 248 anos terrestres para circundar o Sol, uma única vez, e em sua órbita, não está sozinho, a Lua Caronte o acompanha. Quando a sonda espacial partiu em sua jornada, Plutão ainda era um planeta. Quando chegou, foi encarregada de estudar um planeta anão, aparentemente irrelevante. Naquela época, apenas os fãs de Plutão ainda acreditavam que o planeta faria um retorno, e estavam certos. A sonda tornou-se necessária porque questões haviam ficado sem resposta, mesmo quando observadas através da poderosa lente do telescópio espacial, Hubble. Plutão aparecia como um disco marrom borrado, sem características de superfície discerníveis, quando visto da Terra. Para superar esse desafio, os cientistas enviaram a sonda New Horizons, em uma missão importante, em 2006. Foi uma jornada muito longa. Levou 9 anos e 8 meses para a sonda chegar ao seu destino, em 2015. Um arrepio percorreu os cientistas, que acompanharam a chegada da sonda, quando viram Plutão em todo o seu esplendor, nítido em tons de vermelho, branco e bege. Plutão de repente se revelou como uma terra distante e misteriosa. Enquanto isso, New Horizons
Fez mais de 400 observações e coletou incríveis 6 gigabytes de dados. Levou um ano para enviar todos os dados, imagens e resultados de medição, através da vasta distância até a Terra, e as avaliações continuam até hoje. Mas uma coisa chamou a atenção dos cientistas imediatamente: a superfície de Plutão havia mudado, desde as últimas observações com o Hubble. Mas como poderia ser, se o planeta supostamente estivesse morto? Os cientistas suspeitavam há muito tempo que Plutão tinha um núcleo sólido excepcionalmente grande e amplo, com cerca de 1.700 quilômetros de diâmetro. O interior do planeta deve ser uma mistura de água gelada e rochas, e em torno do núcleo mais interno, muito provavelmente, há uma camada de gelo, com cerca de 300 quilômetros de espessura. No entanto, anteriormente, não se sabia que essas formações estavam em movimento. Mas as fotos do Hubble e do New Horizons mostraram isso claramente. A superfície de Plutão mudou tanto que processos geológicos ativos devem estar acontecendo no interior. Isso levanta a questão de se Plutão também abriga água líquida em suas profundezas, e é, portanto, semelhante às luas Europa e Encélado, de Júpiter e Saturno, respectivamente, como um candidato para a vida extraterrestre. Em sua camada mais externa, Plutão tem gases como nitrogênio, metano e monóxido de carbono congelados em uma crosta. Seu núcleo, de acordo com as últimas observações, poderia gerar calor suficiente para derreter parte da camada de gelo, possivelmente escondendo nas profundezas um oceano salgado e tóxico, cheio de amônia dissolvida. Pense nisso como um mundo submarino misterioso, escondido sob a casca de gelo, onde coisas estranhas e misteriosas acontecem, assim como em Plutão. A superfície de Plutão é como um congelador gelado, mas por dentro poderia estar borbulhando, e isso é exatamente o que ninguém esperava. Os cientistas ficaram felizes por terem enviado a New Horizons para Plutão, pois agora temos a possibilidade de descobrir todos os segredos deste corpo celeste incomum. O grande coração de Plutão, a região de Tomba, é uma vasta área, localizada perto do equador de Plutão, cobrindo quase um quarto da superfície do planeta. Imagine atravessar um portal para o submundo, prestes a encontrar o Deus sombrio deste mundo, e então ele está lá, em um roupão rosa, segurando um coração rosa para você e dizendo: "Olá". Foi semelhante a isso para os primeiros cientistas que examinaram Plutão mais de perto. Plutão passou de um sujeito sinistro para um planeta com um coração, e nós nos alegramos com essas imagens tanto quanto os cientistas. De fato, pessoas do mundo inteiro acolheram Plutão em seus corações, e quando foi anunciado que não seria mais considerado um planeta, protestos eclodiram. Centenas de pessoas escreveram para associações astronômicas, para governos ou para a NASA, mas não houve concessões. Finalmente, os astrônomos haviam considerado as novas definições para os planetas genuínos, e desfazê-las estava fora de cogitação. Mas alguns especialistas suspeitam que isso poderia mudar novamente. Plutão vem assobiando sobre seu status de planeta por tanto tempo, preferindo chamar a atenção para si novamente, com descobertas emocionantes. New Horizons descobriu que a região brilhante de seu coração, que os cientistas chamam de Sputnik Planitia, foi formada há cerca de 100 milhões de anos atrás, em uma colisão maciça com um corpo celeste. O impacto deixou uma cratera monumental, que posteriormente pode ter se tornado o reservatório para o hipotético oceano interno de Plutão. Um cenário possível mostra que o conteúdo do oceano solidificou rapidamente e mais tarde formou as planícies geladas, que vemos agora. Evidências dessa transformação glacial podem ser vistas na paisagem. Grandes áreas planas, com cerca de 20 a 30 quilômetros de largura, se assemelham a padrões complexos, que vemos quando um líquido é aquecido por baixo, assim como a água fervendo em uma panela. Essa região notável é cercada por cadeias de montanhas impressionantes. A oeste de Sputnik Planitia estão as cadeias montanhosas, Hillary Montes, que alcançam alturas impressionantes, de 3 e 12 quilômetros.
Mais ao sul, no centro do coração, seguem os Montes Tenzin. Aqui, alguns gigantes rochosos se erguem a mais de 6 quilômetros no céu escuro. A maioria dessas montanhas é composta principalmente de gelo de água, tão sólido quanto rocha, devido à pressão de Plutão. Mais ao sul, montes maciçamente estratificados de gelos e rochas indicam os restos de um antigo criovulcão. Isso também é evidência de que Plutão tem um passado turbulento e pode estar mais ativo do que pensávamos. Viajamos mais a leste em Plutão, ao longo do Equador, e lá, notamos uma série de grandes manchas escuras, se estendendo por centenas de quilômetros. Os cientistas chamam essas formações enigmáticas de hemáculas, e todas elas são nomeadas em homenagem a deidades escuras, de diferentes culturas. Todas as máculas juntas formam uma enorme estrutura cósmica, conhecida como os nós dos dedos, que cercam Plutão ao longo de todo o seu cinturão equatorial. A verdadeira natureza dessas máculas permanece um mistério. Acreditam que sua aparência escura seja devido a uma alta concentração de tólon. O tólon são compostos orgânicos complexos, formados a partir dos constituintes da atmosfera de Plutão, especificamente nitrogênio e metano. Quando esses gases são expostos à intensa radiação ultravioleta da luz solar, podem se converter em tólon, que são depositados na superfície. O que torna o tólon particularmente intrigante é sua capacidade de absorver a luz solar que incide, criando manchas escuras incomuns na superfície de Plutão. Esses pontos podem ocupar vastas áreas, e são uma característica significativa da paisagem macular de Plutão. Os cientistas ainda estão tentando entender a composição química exata e a formação do tólon em Plutão. No entanto, está claro que esses compostos desempenham um papel importante na formação da superfície e atmosfera de Plutão. No futuro, a exploração adicional do tólon e seus efeitos em Plutão ajudará a desvendar ainda mais os mistérios deste corpo celeste distante e a aprofundar nossa compreensão de todo o sistema solar externo. Todos os objetos e planetas anões no sistema solar externo provavelmente têm uma história própria, da qual sabemos muito pouco até agora. Além de sua inclinação marcante em relação ao plano eclíptico, Plutão exibe uma leve dança em sua posição no espaço. Um movimento estranho é provocado pela massa maciça de sua lua, Caronte. Caronte é uma lua incomumente grande, e sua massa desempenha uma influência profunda sobre Plutão. O planeta e a Lua têm uma parceria cósmica muito incomum, suas órbitas giram em torno de um centro de massa comum. Eles são inseparáveis, e sempre viram o mesmo lado um para o outro. Enquanto a superfície de Plutão mostra uma composição diversa e uma superfície quase colorida, Caronte se apresenta muito mais escura. A Lua é composta de água, metano e nitrogênio. Caronte não é a única lua de Plutão. Nix e Hydra têm apenas alguns quilômetros de largura, e foram descobertas por acaso, pelo Hubble, em 2005. Kerberos e Stygia são ainda menores, medindo aproximadamente 16 quilômetros. As luas menores consistem principalmente de gelo de água, e juntas, formam um séquito celestial. Quase parece que o par, Plutão e Caronte, é cercado por um grupo de pequenas luas geladas. O estranho jogo entre Plutão e Caronte, e os dados mais recentes da sonda New Horizons, levaram os pesquisadores a uma tese totalmente nova, segundo a qual, Plutão e sua maior lua, são, na verdade, um sistema de planetas duplos. New Horizons até conseguiu determinar que os dois corpos celestes, que estão magicamente ligados um ao outro, trocam gases entre si, moldando e formando ativamente um ao outro. Isso torna o sistema Plutão-Caronte, sem dúvida, uma das formações mais fascinantes do sistema solar, e pede por uma investigação adicional. Chegou a hora de concluirmos nossa jornada. Que essas informações tenham sido úteis para você. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal, e obrigado por assistir.